Bom, vamos conversar com o presidente da ETURB, Pessoinha, né? João Duarte, o Pessoinha, está aqui com a gente para falar a respeito da empresa, falar a respeito dos números, das possibilidades dessa empresa, inclusive, de prestação de serviços ampliados e também trazer informações para nós também no campo da política. Bom, Pessoinha, vamos começar falando a respeito da ETURB. Você falou muito a respeito da empresa, das dificuldades que ela viveu, uma empresa pública que tem a obrigação de apresentar serviços urbanos, fazer asfaltos, entre outras atribuições. E essa empresa encolheu nos últimos tempos. Agora a promessa é de que ela possa ressurgir com força. Quais são os passos que foram tomados nessa direção para que a empresa volte a ser grande como já foi? Nós assumimos como presidente esta empresa pública no dia 1º de fevereiro de 2021, a pedido do prefeito Dr. Pessoa, pela questão da série de dificuldades, inclusive essa questão das ações trabalhistas que vem enfrentando. Então, qual foi o meu primeiro plano, juntamente com a equipe, de tentar modificar essa visão que tinha da ETURB? Nós apresentamos um plano de reestruturação da empresa, foi aprovado pelo prefeito Dr. Pessoa. Consequentemente, a gente conseguia organizar essa questão de certidão negativa, bloqueios judiciais que estamos ainda lutando e, principalmente, a questão desse reordenamento dos valorosos servidores que compõem a empresa. Dia 13 de maio do corrente ano, o prefeito determinou, e foi aprovado pela Câmara, hoje está aproximadamente menos de 60 dias, que o asfalto passou para vir de responsabilidade novamente da ETURB. Estava com quem antes? Era a Sendu. Certo. O asfalto estava na Sendu, lá tinham 22 contratos relativos ao asfalto, assim como a própria usina, que é onde faz a massa asfáltica, entendeu? De ser aplicado na cidade. Então a ETURB estava fazendo o que antes dessas determinações aí de 60 dias atrás? Nada. Estava fazendo Era nada. uma empresa que em extinção. Só tinha, era basicamente, não estava em liquidação, melhor liquidação, dizendo. a expressão é essa. Os servidores da ETURB, eles eram cedidos para outra secretaria, mas a empresa em si, ela não estava fazendo nada. Ela não tinha um controle fiscal, contábil, tributário e nem controle jurídico de praticamente nada. Com exceção, o Raulino, que é o nosso contador, ele ainda mantinha a empresa, não vou dizer em bom funcionamento, mas ele mantinha no que podia. Mantinha aquele CNPJ ali vivo, seria mais ou menos isso. Perfeitamente, mas a gente tinha várias dificuldades. É porque muita gente de fora fica criticando, mas a ETURB está aí com Pessoinha e tal, mas tem que entrar na empresa para saber qual é o real problema. A ETURB, ela foi tratada anteriormente como uma secretaria, não é. A ETURB é uma empresa pública que tem atividade econômica e atividade social. É uma empresa que não tem lucro, porque o nosso lucro é social. Então, que quando a gente tira uma nota, a gente não retém impostos, entendeu? E ela pode prestar vários serviços para a prefeitura a um custo muito menor. Se a gente não tem lucro, a gente não cobra uma taxa chamada BDI, já economiza 26% do serviço. Se a gente não tem retenção de impostos, também subtrai do valor da nota. E não era observado. E o prefeito Dr. Pessoa, sensível à causa e principalmente ele com a preocupação do melhor gasto do erário público, ele está novamente fomentando a empresa para poder prestar um melhor serviço de qualidade. Não está mais em liquidação, né? Não está mais em liquidação, principalmente com essa questão de asfalto. Ela tem quantos funcionários hoje, a ETURB? Hoje a ETURB ela tem 284 funcionários efetivos e 45 prestadores de serviço. Seletistas. Comissionados e terceirizados. Não, seletistas, porque ela é CLT, o regime lá é CLT. Ela é CLT. 73,8% desses servidores já estão aposentados pelo INSS, mas eu não posso demiti-los. Por quê? Porque o regime da empresa é diferente de outras secretarias, é diferente, lá é seletista. Lá, depois da reforma trabalhista, eu não posso, da reforma previdenciária, eu não posso demiti-los, entendeu? Eu tenho que ficar até, ou eles vão aderir a um PDV, que eu vou apresentar futuramente, ou então eles têm que pedir demissão. E o passivo trabalhista é muito alto? O passivo trabalhista é aproximadamente 5 milhões de reais. Lá a gente tem... 5 milhões? São 117 ações trabalhistas contra a empresa. Algumas já tiveram o seu trânsito julgado. Aí é outro problema. Nas gestões anteriores, alguém entrava com ação trabalhista contra a ETURB, tinha um bloqueio da conta. Entramos agora com uma reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal, a pedido do Dr. Pessoa, para quê? Para que quando tiver bloqueio, não ir bloqueio para conta, ir para precatório. Porque conta é salário, salário é alimento. Como é que a Justiça do Trabalho bloqueava a conta da ETURB e como é que a gente paga os funcionários? Se pagava-se antes por outra medida, que era uma transferência via conta da Secretaria de Finanças. E o correto não é isso. O correto é pagar pela conta específica da ETURB. Presidente,
Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Fica à vontade. Não está aí uma justificativa para a liquidação da empresa? Passivos trabalhistas excessivos, servidores que não podem se aposentar ou que não podem ser demitidos porque se aposentam e continuam na casa. Mas se a gente liquidar a empresa, a gente vai ter que pagar a demissão de todos os funcionários. A questão do bloqueio da conta, vamos acabar com isso. Mas a ETURB, ela tem como prestar um serviço de eficiência, e de a Sendu qualidade. não tem como fazer isso, não? Não, a Sendu, ela estava responsável pelo asfalto. O prefeito tirou lá, por quê? Porque ele achava melhor a administração da ETURB. Quando a gente assumiu o asfalto, fizemos auditoria na questão da pavimentação asfáltica. Encontramos 16 falhas. Mesmo a Sendu assumindo a questão do asfalto em janeiro, em maio não se tomou nenhuma providência. O controle de insumos não tinha controle. O controle, a questão de aplicação do tapa-buraco não tinha, era a maior reclamação do teresinense. O que foi que a gente fez? Com as novas supervisões implementadas na ETURB, a gente tem um controle de toda a operação tapa-buraco e vamos ter o melhor controle de vias, por uma situação principal que a gente plantou. Tudo a gente tem dados estatísticos. Se você quiser um controle de uma empresa, até da sua casa, você tem que ter tudo em dados. Você tem que saber o que você gasta com cada item, para poder a gente ter uma melhor aplicação daquele gasto público. Então, hoje a gente sabe quanto é que custa a produção de 1 tonelada de asfalto. Hoje a gente sabe quanto é que a gente custa para poder aplicar essa 1 tonelada de asfalto, que custa aproximadamente R$ 895,82. Então, o que acontece? A gente tem empresa que estamos no plano de reestruturação, saímos da parte de governança, propriamente dito, para poder implementar agora a questão de riscos e compliance. Porque criou-se a direção da empresa, que não tinha. Vamos agora mapeamento de riscos e vamos para o compliance. O compliance está associado a 2 metas obrigatórias, que é o código de conduta e a questão das denúncias. Isso a pedido e solicitação da outra pessoa. Então, assim, esta empresa pública, ela vai servir de exemplo para todas as secretarias do município. Os servidores da ETURB, eles absorveram essa ideia, estão propostos a gerenciar, implantamos recursos humanos que não tinham, tem um economista lá que vai tomar de conta do planejamento da empresa e o mais importante, esse próximo semestre vai ser aplicado 23 milhões em pavimentação asfáltica em Teresina. Como é que era feito antes? Apontavam a rua, no outro dia ia a máquina aplicar. Quando os funcionários da ETURB estavam lá trabalhando e os terceirizados, os motoristas passavam altamente aborrecidos por um motivo principal, se aplicava de dia. E a gente vai aplicar o asfalto durante a noite, para evitar o aborrecimento e para ter uma maior produtividade. Tu produz um asfalto a 171 graus Celsius, recebe ele a 121 graus na caçamba, leva ele para o local, tem o calor do sol, porque é durante o dia. Como é que esse trabalhador vai produzir com a qualidade correta de produção? Não vai. De aplicação, melhor dizendo, não vai. Porque não tem quem suporte o sol, entendeu? Durante a manhã. Por que o Exército faz o asfalto durante a madrugada e aplica às 6 horas da manhã, na maioria das rodovias federais, por causa da questão do clima? E a gente tem que se adaptar a isso. Qual o correto? Fazer a produção do asfalto no final da tarde e aplicar durante a madrugada. Não tem veículo nas ruas, gera menos constrangimento, não. Gera menos transtorno para as vias. E o melhor, a gente vai produzir muito mais, que é um pedido do nosso prefeito, doutor Pessoa. Secretário, o prefeito, ele anunciou uma parceria, né, entre o município e o governo do estado. Faz parte dessa parceria a injeção de recursos na ETURB. Isso faz parte aí de um plano de recuperação da empresa? Esse acordo que foi feito entre entes públicos para poder ter um convênio com a ETURB, não é nem ETURB, é convênio com a prefeitura e a prefeitura contrata a ETURB. Foi disponibilizado pelo governo do estado R$6 milhões para poder fazer recapeamento. Só que teve um problema, a prefeitura não estava emitindo certidão no Tribunal de Contas do Estado por um problema que teve da gestão anterior com relação ao repasse, que eu não me recordo, porque não é comigo, é Secretaria de Planejamento. Estão resolvendo. É para ser celebrado esse convênio agora em agosto. O que a ETURB vai fazer? A ETURB já planejou aonde vai ser aplicado esse recapeamento. Eu vou citar um exemplo, a avenida principal do bairro Esplanada, Zona Sul de Teresina. Como é que a ETURB ela se prontificou a resolver aquele problema? Enviamos um ofício para de Teresina, perguntando, vai ter intervenção nessa área? Resposta, não. Encaminhamos um ofício para a SAED Sul para poder fazer a correção de sarjeta e a correção das canaletas, para poder receber a massa asfáltica. Qual o maior
inimigo do asfalto? Água. Não podemos simplesmente asfaltar se ali tem um bueiro que não foi tampado corretamente, se não tem o problema de esgoto, o problema de galeria, o problema de drenagem. Um asfalto, só para você ter ideia, um asfalto bem aplicado, CBUQ, ele dura de 8 a 10 anos. Eu acho que nenhum asfalto em Teresina foi feito hoje com essa durabilidade. Porque, infelizmente, era só apontado o local e feita a aplicação. Mas você tem que ser feito um trabalho perante aquele projeto daquelas ruas para poder, no final, fazer a massa asfáltica. O doutor Pessoa, ele sempre alerta os secretários, vamos ter responsabilidade com o gasto do dinheiro público. E asfalto é muito caro. Presidente, na política, um dos assuntos mais comentados nos bastidores é uma dobradinha com o senhor, Pessoinha, e o presidente da Câmara, Jeová Alencar. O senhor confirma essa dobradinha? O senhor já pensa em filiação partidária para disputar mandato de deputado federal no próximo ano? O vereador e presidente da Câmara, Jeová Alencar, hoje é um parlamentar que tem ajudado nessa nova reconstrução, digamos, da Prefeitura de Teresina. Por que eu digo isso, reconstrução? Tinha uma gestão que passou aproximadamente 30 anos, o doutor Pessoa tem uma cara nova, tem através de seu plano de governo, tem ideias e inovações para melhorar a qualidade de vida do teresinense e precisa ter um bom relacionamento, logicamente, com o Legislativo. E o Jeová, pela experiência dele política, vem contribuindo e muito. Essa questão de parceria política, o prefeito, eu sou terminantemente proibido de tratar desse assunto até o próximo ano. Mas o senhor tem esse interesse de ser candidato? O seu nome é colocado aí como uma aposta do MDB para 2022 para reforçar a chapa na disputa por uma vaga na Câmara Federal. Esse é o seu projeto? O meu maior interesse hoje é 2. Primeiro, aplicar esses 23 milhões, mais juntamente com esses 6 milhões do Estado, que dá 29 milhões bem aplicados, que tem uma durabilidade maior em compromisso com a cidade de Teresina. O meu segundo maior desejo é a questão desta empresa pública, ela está totalmente reestruturada. Hoje eu recebi uma notícia muito importante, a questão da contabilidade. Estamos em dia com todas as certidões negativas da empresa, as contas não estão bloqueadas, finalizamos a questão de recursos humanos, agora vamos passar para a auditoria interna para poder se iniciar o compliance. Esse é o meu desejo. Eu tenho um compromisso de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, na hora que eu estiver acordado, dormindo, eu estou focado nesta empresa. Você não vai responder sobre política. Essa é a sua decisão, né? Não, não é a decisão, é a ordem do prefeito, eu tenho que acatar. Mas tem aí fatos, assim, materiais, convites para filiação partidária. O PSL já formalizou o convite para o senhor. O Sim. Solidariedade, da mesma forma. O MDB, então, nem se fala. O senador Ciro Nogueira me mandou uma mensagem, me ligou me convidando também. O senador Ciro Nogueira, progressista. Convidando. E aí, que o senhor tem, que avaliação o senhor faz desses convites? Não, eu me sinto honrado em receber convite desse presidente de partidos, mas, infelizmente, eu não posso dar nenhum posicionamento. Porque, volto a repetir, eu tenho que focar no meu trabalho. A população, o que ela quer hoje, pelo menos a meu ver? Ela paga impostos, é o que sempre o doutor Pessoa diz. E ela quer que o serviço seja de excelência. Então, eu tenho uma obrigação com isso. Então, a política, eu não estou tratando de política esse ano. O começo do próximo ano, se eu for candidato ou não, eu vou comunicar ao prefeito, mas eu não estou preocupado com isso. Eu não vou fazer, por exemplo, lá na ETURB, quem acompanha eturb.teresina, dificilmente vê eu postando e recebendo político. Porque lá eu não trato político, a determinação que eu dei para minha secretária. Mas a Lídia já postou aí notas com o senhor e o presidente Jeová Alencar. Mas ali era à noite em Demerval Lobão. Na empresa eu não faço política com a empresa, não. Eu não fico lá anunciando, eu vou asfaltar tantos quilômetros de rua, lugar tal, com político do meu lado, com vereador pedindo, eu não faço isso. Não, mas a gente está falando aqui da divisão, né? Tem o seu trabalho administrativo na ETURB e tem a vida política, porque os partidos naquele dia foi à noite, Demerval Lobão, sexta-feira, a pedido do doutor Carlinho, que é um dos melhores amigos do prefeito Teresina, doutor Pessoa, convidou a gente para ir para Demerval Lobão. Jeová Alencar também foi convidado. A gente participou dos festejos da cidade e retornamos para Teresina. Se teve um cunho político, é óbvio, porque eu estou assumindo um cargo político. O prefeito é político, o Jeová é político. Mas questionamentos sobre a política, me desculpem, mas o prefeito proibiu. E o Jeová aposta nessa dobradinha, não é, Lídia? Jeová e Pessoinha, né? Mas
Mas então o senhor concorda com essa posição do prefeito, que o prefeito tem colocado, né, de que é preciso separar, né, a parte administrativa dos projetos políticos? Como é que o senhor vê essa determinação que ele já colocou? Quem sair candidato em 2022 não retorna à prefeitura. Eu vou ser bem sincero com você, o prefeito pode me exonerar até hoje. Eu estou assumindo um cargo público, um cargo de confiança, um cargo político, melhor dizendo, um cargo de confiança. A partir do momento que ele vê, não, o João que está na ETURB, ele não pode mais porque não está, como diz a história, dando conta do recado. Mas com essa fidelidade função, sua aí é difícil ser demitido. Ele pode me demitir ele pode me demitir a qualquer momento. O doutor Pessoa é livre para exonerar qualquer secretário. Agora, eu volto a repetir, para mim é uma situação muito difícil. Em primeiro lugar, porque tem expectativa por eu ser filho dele. Em segundo lugar, porque eu volto a repetir, a gente pegou o pior órgão de gestão do município de Teresina. Em dezembro, a gente vai ser o mais eficiente, isso aí eu posso prometer para a população, por causa da responsabilidade com relação ao gasto do erário público. E o terceiro fator principal, eu sempre tenho que me atentar, porque eu não posso errar, eu sou filho do prefeito. Pois é, e que é outro carro que você não pode deixar, né? Aí tá no sangue. Aí tá no sangue. Bom, quero agradecer. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu quero só anunciar 3 coisas aqui principais. Em primeiro lugar, a ETURB, ela é uma empresa pública, tem que contratar 11, como é que eu digo, funcionários que são esqueci o termozinho, são 11 funcionários que são aprendizes, que é de 14 até 17 anos. A gente vai fazer menor aprendiz. A gente vai fazer um convênio para poder contratar órfãos, entendeu? Adolescentes que não tem nem pai nem mãe, tem algum abrigo para poder, junto com a Sencasp, para poder contratar para a empresa. E o segundo ponto visitem a página eturb.teresina nas redes sociais para poder vocês ter a projeção de como vai ficar sendo feitas essas pavimentações e também fazerem pedidos. A sobra de recursos dos empréstimos, a gente já está fazendo o levantamento, porque toda obra pública ou toda obra física tem que ter um conteúdo social. E aí, Alivaldo, a gente vai asfaltar o acesso aos UBS de Teresina. Tá certo. Eu quero agradecer, muito obrigado, João Duarte Pessoinha, presidente da ETURB, participando com a gente aqui do Jornal do Piauí. Muito obrigado pela participação.